Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 20 de julho, nós vamos meditar em Provérbios do capítulo 15 ao capítulo 18, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do capítulo 15 e ele começa com um provérbio que nos ajuda muito na nossa vida. Preste atenção. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Se observássemos apenas esse primeiro versículo no nosso dia a dia, muitos problemas seriam evitados, não é? Porque quando vem alguém com palavras ríspidas e você se mantém, com resposta gentil, você desarma aquela pessoa. Então, havia até um ditado popular que dizia: onde um não quer, dois não briga. Pois bem, isso é um ditado popular. Mas muitos ditados populares têm muitas verdades bíblicas, foram baseados em verdades bíblicas, né? Então, este 15:1 aqui é realmente um exercício de domínio próprio, não é? Que é fruto do Espírito. Pois bem, a língua do sábio torna atraente o conhecimento, mas a boca do tolo despeja altivez e insensatez também. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, observando todos os maus e os bons. A palavra suave são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Há tesouros na casa do justo, mas o rendimento dos perversos só causa problemas. A boca do sábio espalha conhecimento e o coração dos tolos nada tem para oferecer. O sacrifício do perverso são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer na oração dos justos. O caminho do perverso são detestáveis para o Senhor, ele repete, mas o Senhor ama o que busca a justiça. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa, e quem odeia a repreensão morrerá. A morte e a destruição nada escondem do Senhor. Quanto mais o coração humano. Os zombadores odeiam ser repreendidos, por isso afasta-se dos sábios. E o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam com a insensatez. Para o aflito, todos os dias são difíceis, mas o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. É melhor ter pouco e temer ao Senhor do que ter grande tesouro e viver ansioso. Um prato de verdura ao lado de quem você ama é melhor do que uma carne saborosa junto de alguém que você odeia. Quem se ira facilmente provoca brigas. Mas quem tem paciência acalma a discussão. Pois bem, o caminho do preguiçoso é bloqueado por espinho, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. O filho sensato alegra o seu pai, o filho tolo despreza sua mãe. Mas a insensatez alegra quem não tem juízo. Mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Todos se alegram quando dão resposta apropriada.
como é bom dizer a coisa certa na hora certa. O caminho da vida leva a prudente para cima e ele deixa a sepultura para trás. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas protege a propriedade da viúva. O plano do perverso são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas palavras puras. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca do perverso transborda palavras maldosas. O Senhor está longe do perverso, mas ouve o coração do justo. O olhar animador, alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. Quem dá ouvido à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios, e quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo. Mas quem dá ouvido à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade precede a honra. Capítulo 16, ele nos dá um conselho para submetermos o nosso planejamento ao Senhor. Isso, ele fala, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se consideram puras, o Senhor examina a intenção de cada um. Confie no Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com propósito, mesmo até o perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor e certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado e o temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até seus inimigos andam e vivem em paz com ela. É melhor ter um pouco com justiça do que ser rico em meio à desonestidade. É da natureza humana fazer planos, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. As decisões do rei têm grande autoridade. Ele nunca deve julgar de modo injusto. O Senhor exige balança e peso exato, e ele determina os padrões da imparcialidade. A maldade é detestável para o rei, pois o seu governo é estabelecido sobre justiça. O rei agrada das palavras que vêm de lábio justo, e quem ama fala o que é certo. A ira do rei é como sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri, a vida em seu favor refresca como a chuva da primavera. É melhor adquirir sabedoria do que o ouro, e é melhor obter discernimento do que a prata. O caminho do justo o afasta do mal. Quem segue por este caminho está seguro. O orgulhoso precede a destruição e a arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres e repartir do que repartir despojos com orgulhosos. Quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. O sábio é conhecido pelo seu discernimento e as palavras agradáveis são convincentes. A insensatez é fonte de vida para quem a possui, mas é desperdício disciplinar o insensato. Palavras bondosas são como mel, doce para a alma e saudáveis para o corpo. Há caminho que a pessoa considera correto, mas acaba levando à morte. Bom que os trabalhadores tenham um apetite, porque estômago vazio os impulsiona. Pessoa sem caráter cria problema e suas palavras são fogo destruidor.
Pessoas violentas enganam os seus companheiros e levam-os para o mau caminho. Com os olhos semicerrados, as pessoas tramam o mal e com o seu riso malicioso põem em prática. Os cabelos brancos são a coroa da glória de quem andou no caminho da justiça. É melhor ser paciente do que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade inteira. A pessoa pode lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. Capítulo 17 fala que é melhor um pedaço de pão seco em paz do que uma casa cheia de banquetes e de conflitos. O servo prudente governará sobre o filho que envergonhou o pai e terá parte na herança com os filhos do Senhor. O fogo prova a pureza da prata e o ouro também, mas o Senhor prova o coração do homem. Ele fala mais: quem zomba do pobre insulta o seu Criador, mas quem alegra-se com a desgraça alheia será castigado. Os netos são coroa de honra para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Não convém o tolo falar eloquência, nem menos governar e mentir. O suborno é como um amuleto da sorte, quem oferece sempre alcança o que quer. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa os amigos. Ele fala mais: uma repreensão é mais eficaz para o prudente do que os açoites para o tolo. A pessoa má sempre procura se rebelar, por isso será severamente castigada. É melhor deparar com uma ursa do qual roubou os filhotes do que confrontar um tolo com a sua insensatez. Quem paga o bem com o mal sempre terá o mal na sua casa. Começar uma briga é como abrir uma comporta em uma represa. Portanto, pare antes que se rompa uma discussão. Absolver o culpado é condenar o inocente. São duas coisas detestáveis ao Senhor. O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Por isso, em outros textos, fala que há irmãos mais chegados, há amigos mais chegados do que irmão. Quem gosta de brigar ama o pecado. Quem confia em muralhas procura a própria ruína. O coração perverso não prospera. A língua mentirosa se mete em dificuldade. O filho tolo causa tristeza ao seu pai, mas o espírito abatido consome as forças. O perverso recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça, e o sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo causa tristeza ao seu pai e amargura aquela que lhe deu a luz. É errado castigar os justos por serem bons ou açoitar líderes por serem honestos. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa-se por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece ser inteligente. Capítulo 18. Quem vive isolado procura apenas consigo e rejeita todo bom senso. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar a sua opinião. A prática do mal resultará em desonra e o comportamento vergonhoso causa desprezo. Palavras sábias
são como águas profundas e a natureza flui do sábio como riacho transbordante. Não é certo absolver um culpado, nem negar justiça ao inocente. As palavras do tolo envolvem-o em brigas e ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é uma ruína. Ele cai na armadilha com os seus próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. O nome do Senhor é fortaleza segura e o justo corre para ele e fica protegido. O rico vê só riqueza, como uma cidade fortificada, imagina que é uma muralha alta e segura. A arrogância precede a destruição e a humildade precede a honra. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar um espírito abatido? Quem tem discernimento está sempre pronto para aprender, e os seus ouvidos abertos para o conhecimento. A porta abre para quem dá presentes, eles dão acesso até mesmo a pessoas importantes. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que o oponente comece a falar e lhe fazer perguntas. Lançar sorte acaba em discussão, e isso resolve contendas entre adversários poderosos. É mais fácil reconciliar um amigo ofendido do que uma cidade fortificada. As discussões separam os amigos como um portão trancado. As palavras sábias saciam saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem o poder de trazer a morte e a vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. O homem que encontra uma esposa, encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. O pobre suplica por misericórdia, o rico responde com insultos. Aqueles que dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que o irmão. E assim, nós finalizamos o capítulo 18. Amanhã nós teremos o capítulo 19 ao 21. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida. Queremos sim colocar diante do Senhor o nosso planejamento e pedir que o Senhor venha sim dirigir os nossos passos. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com outros e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.